crianças, tudo bem com vocês? Mais um domingo de escola bíblica dominical, mais uma lição muito especial e hoje nós começamos com um louvor, né? Falando que Cristo ama todas as crianças. Ele ama as crianças, ele ama o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, ele ama a todos. E nós vamos começar, nós já começamos com louvor, mas nós vamos agora fazer a nossa oração antes de falar sobre a nossa aula. Nós vamos fechar os nossos olhinhos juntamente aqui com a Belinha e nós vamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado pela minha família, obrigado pelos meus amigos, obrigado por cuidar tão bem de mim. Abençoe a nossa aula e fique conosco. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje de uma história muito especial. Nós já estamos na lição 11 e a nossa lição vai falar sobre Naamã, um novo amigo. Quem será que foi Naamã, hein? E nós vamos falar também o nosso versículo, nós vamos memorizar o nosso versículo antes de entrarmos na nossa lição. Nosso versículo está lá em Êxodo 15, 26, que diz assim: Eu sou o Senhor que cura vocês. O Senhor que cura, sim, o Papai do Céu também cura. Além de cuidar tão bem de nós, Ele também cura. E é legal ficar doente? Não, não é legal ficar doente. E a nossa história hoje vai falar sobre um homem que era dodói. Ele tinha uma doença que não tinha cura. E essa história está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. E vai falar sobre um homem chamado Naamã. Naamã era um homem que tinha lepra. Ele tinha um dodói que era todo espalhado pelo corpo. E ele era um comandante de exército. Isso mesmo, ele que ia lá na frente das batalhas, guerreava, vencia. E só que ele tinha um problema muito sério, que era esse dodói. Ele não tinha cura. Essa doença se chamava lepra. Lepra é uma doença causada por uma bactéria que dá um monte de manchinhas no corpo. Hoje nós já temos cura para essa doença, mas naquela época de Naamã não tinha cura, não tinha nenhum remédio que Naamã pudesse tomar e ele ficasse curado. Não tinha. E em uma dessas batalhas que Naamã venceu, ele trouxe uma menininha lá de Israel para trabalhar na sua casa. Ela era uma escrava. Escrava, eles não tinham direito de salário, nada dessas coisas. E ela tinha que trabalhar para Naamã. Mas ela era uma menininha feliz, olha lá. E ela cuidava das coisas da casa de Naamã. Provavelmente ela lavava a louça, secava a louça, varria o chão. Ela cuidava da casa. E um certo dia, ela conversando com a esposa de Naamã, ela disse assim: Minha senhora, se Naamã conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele seria curado. Aí a mulher de Naamã ficou pensando e foi rapidinho contar para ele. E Naamã foi rapidinho contar para o rei, porque o rei era uma pessoa que gostava muito de Naamã, porque Naamã vencia as batalhas, vencia as guerras, e ele era uma pessoa muito admirada pelo rei. Mas quando ele chegou lá no rei, o rei rapidamente falou que ia ajudá-lo. Ele fez uma carta que Naamã levaria para o rei de Israel. E nessa carta estava escrito que era para o rei de Israel curar Naamã. Mas será que o rei de Israel ia poder curar Naamã? Era uma doença que não tinha cura. Era uma doença contagiosa. Assim como um pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. A lepra afastava Naamã das pessoas. E como é ruim ficar separado de Deus, né? Mas Deus, ele teve um plano. Ele enviou o seu Filho perfeito, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar, em seu lugar, para que você tivesse acesso a Deus nas suas orações e no seu louvor.
E Naamã pegou seus cavalos, pegou todas as suas coisas e foi lá para Samaria. Chegando lá em Samaria, ele foi falar com o rei de Israel, e ele entregou a carta. E o rei olhou assim para ele, falou: mas por acaso eu sou Deus que pode te curar? Aquele rei ficou com medo, porque eram tantas batalhas que tinham entre a Síria e Israel, que ele ficou com medo de começar uma nova guerra. E aí, sabe o que aconteceu? Um profeta. Lembra que aquela menininha tinha falado que era um profeta? Ela não falou que era o rei. Ela falou que seria o profeta. O profeta ouviu falar que o rei tinha recebido aquela carta e pediu para falar com Naamã. Quando Naamã foi até o profeta, o nome deste profeta era Eliseu. Quando Naamã chegou lá no profeta, na casa do profeta, para falar com ele, o profeta não recebeu. Quem foi falar com Naamã foi um servo de Eliseu. E o servo de Eliseu deu o recado e disse assim: olha, Eliseu falou para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou assustado, indignado. Como assim? Eu, um comandante de exército, mergulhar no Rio Jordão, aquele rio lamacento? Ele não podia me mandar lá para a Síria com aqueles rios bonitos, limpos? Ou então ele não podia vir até mim? Ele nem veio até mim, ele podia colocar a mão da minha cabeça, clamar ao Deus dos céus para que me curasse. Ele ficou indignado. Como assim? Ele ia ter que mergulhar naquele rio todo lamacento. E aí, aqueles servos que estavam com Naamã, eles começaram a conversar com Naamã, encorajando ele, falando palavras que pudessem encorajar ele a mergulhar no rio. Porque, poxa vida, se Deus tivesse pedido alguma coisa difícil, será que ele não faria? Ele seria curado. Foi isso que o profeta mandou dizer para ele mergulhar 7 vezes, porque ele seria curado. E aí Naamã começou a escutar aquelas palavras e ele decidiu ir mergulhar no Rio Jordão. Deus se importava com Naamã. Por isso que Deus falou com o profeta e o profeta mandou entregar aquele recado para Naamã. Deus também se importa com você, criança. Ele conhece você porque foi Ele que te criou. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para morrer em meu lugar e no seu lugar. Ele fez um plano para que nós tivéssemos acesso a Deus. Mas Jesus não ficou morto, não. Ele ressuscitou, ele voltou a viver no 3º dia. E a Bíblia nos diz que nós temos uma promessa, que ele foi aos céus preparar um lugar para você e para mim. Só tinha uma maneira de Naamã se livrar daquela doença. Era mergulhando no Rio Jordão. E os seus servos o encorajaram a mergulhar no Rio Jordão. Então ele foi lá naquele rio lamacento mesmo. E ele mergulhou uma vez. E quando ele saiu de lá, nada tinha acontecido. Essa foi uma vez, agora 2. Ele foi de novo. E aí ele mergulhou de novo lá no rio. E quando ele voltou, nada tinha acontecido. E foi a 3ª vez. Ele voltou, nada tinha acontecido. Foi a 4ª vez. Voltou e nada tinha acontecido. Eu acho que se fôssemos nós já não estaríamos nem mais acreditando, né? Mas ele foi a 5ª vez. E mergulhou de novo. E nada aconteceu. E foi a 6ª vez. E voltou. E nada aconteceu. Mas Deus tinha falado que eram 7, né? Através do profeta. E ele foi de novo. E quando ele voltou daquelas águas, ele voltou limpo, ele voltou curado. Deus tinha feito aquilo que ele disse que faria através do profeta Eliseu. Naamã foi até o profeta Eliseu novamente, sabe para quê?
para agradecer. Nós temos, crianças, que ter um coração grato, grato por tudo aquilo que Deus faz por mim, faz por você. Deus quer perdoar o seu pecado. Deus se importa com você, assim como Ele se importou com Naamã. Deus quer que você o receba no seu coração, que Ele faça morada aí no seu coração. Você já pediu para Deus fazer morada no seu coração? Para Jesus vir morar no seu coração? Se você ainda não fez, você pode fazer. Você pode falar com Jesus, falar com Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que Tu és o Filho perfeito de Deus, que morreu na cruz para me salvar e perdoar os meus pecados. E daí para frente eu tenho certeza que Jesus vai fazer morada no seu coração, assim como Ele fez morada no coração de Naamã. Porque depois que Naamã foi curado, Naamã, ele reconheceu que verdadeiramente o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E não aqueles deuses que eles adoravam lá na Síria, mas o Deus de Israel, aquele que cura, que cuida, que guarda todas as pessoas. E ele foi até a casa de Eliseu e dessa vez Eliseu o recebeu, pois Eliseu também estava muito feliz com a cura de Naamã. E ele foi lá agradecer. Que nós tenhamos, criança, um coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Deus faz por nós. Seja uma coisa pequenininha, seja uma coisa grandona. Que nós possamos sempre ser gratos. Um bom domingo para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!